Bom dia, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus, mais esse dia de vida, o nosso bom Deus assim nos concede. Quero abençoar a tua casa, declarando a bênção do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. E já pedindo a você aí que deixe o seu like, compartilhe essa mensagem, se inscreva no canal e aí você será um canal de bênção para mais pessoas. Use a sua vida, a sua mão, seu dedo para estar abençoando outras pessoas. Faça isso e certamente Deus te recompensará, queridos. Vamos meditar numa palavra hoje, da parte do nosso Deus. Agradecê-lo, porque nosso Deus é muito bom, é maravilhoso. Mesmo em meio a tempestades, a vendavais, Ele nunca se esquece do seu povo. Todos os dias, você pode até não perceber, mas todos os dias que você dorme e acorda é porque o Senhor cuidou de tudo. Você tem o ar que você está respirando, vem de Deus. Você tem a sua vida saudável, vem de Deus. E também, se não tiver 100% saudável, isso não é motivo de amaldiçoar ou de se maldizer, mas de agradecer por estar vivo. O Senhor manda chuva para o justo e para o injusto. O Senhor não manda chuva apenas para o justo, mas para todos, porque Ele não faz acepção de pessoas. Este já é um papel de homens, de pessoas que às vezes acabam saindo do centro da vontade do Senhor. Mas a vontade de Deus é que nós nos amemos uns aos outros, assim como Deus nos amou. Glória a Deus por sua vida. Então é por essa razão que aqui estou, porque reconhecendo que Deus é o único Deus verdadeiro, Senhor, Criador dos céus e da terra, e nos fez com a sua própria mão. Ali quando Ele formou no jardim do Éden, Adão, o primeiro homem vivente na terra, pegou barro, fez um boneco de barro. Após formar o boneco com a sua própria mão, o Criador, irmão, imagina. Aí Ele soprou nas narinas daquele boneco. E aí entrou a vida, ou seja, a natureza de Deus passou para nós. Temos a natureza de Deus em nós. Olha que interessante que Deus, para todas as demais criações, o Senhor usou a palavra, apenas falando, mas quando foi na vez de criar o homem, Deus pegou o barro com a sua própria mão e formou ali o primeiro ser vivente. Então nós somos a criação perfeita de Deus. A maior criação de Deus é o ser humano. Então, por essa razão, quando nós entendemos, quando o véu sai dos nossos olhos, do nosso entendimento, a gente passa a agradecer a Deus, porque Deus nos criara como uma criatura mais bela. Somos nós, os seres humanos. Então Deus nos criou com a finalidade de que nós o adoremos, porque Deus não quer que nós se percam, não quer que nenhum de nós se perca, mas que adore ao Senhor, que o reconheça como o único Deus verdadeiro, e assim certamente estaremos com Ele naquele grande dia. Glória a Deus por sua vida. Quero ler com você uma palavra. Aqui em Tiago, capítulo 4, no versículo 7. O primeiro versículo aí para nós entrarmos na presença de Deus com a palavra do Senhor, que nos diz assim, em Tiago 4, 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Glória ao nome do Senhor.
É uma receita gloriosa da parte de Deus para nós. Essa receita que o Senhor nos dá aqui em Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. O que é sujeitar? Se entregar, o reconhecer, o adorar, dizer para Ele que você é dependente dEle, que necessita dEle. Não tem nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum ser humano, irmão, que não precise de Deus. Não tem nenhum ser humano que não precise de um Salvador. Todos nós somos mortais e precisamos de um Salvador. E quando eu me sujeito, quando eu entrego a minha vida sem reserva a Deus, então Deus passa a ser aquele que vai conduzir os meus passos. O Senhor vai me levar certamente a um lugar seguro. O Senhor me fará caminhar por caminhos de alegria, caminhos de vitória. E quando nós passarmos pelo deserto, passarmos pelas águas, o Senhor nos garante a vitória, porque Ele é o nosso Senhor. Quando nós nos sujeitamos a Deus, ainda que a gente caminhe, como o salmista diz no Salmo 23, versículo 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. O salmista nos deixou o exemplo de que ele se sujeitou a Deus completamente, entregou a sua vida a Deus completamente. Glória a Deus. E você vê que na trajetória do salmista, mesmo ele reconhecendo o Senhor como seu Senhor, ele houve momentos na sua vida que ele teve problemas. Mesmo assim, ele não abandonou o Senhor, irmão. E esta foi a razão pela qual Davi sempre venceu as suas guerras, as suas batalhas. E o Deus que estava com Davi é o mesmo Deus que eu estou pregando hoje aqui. Ele é o mesmo Senhor. Continua justo, reto, fiel, verdadeiro. Então significa dizer que quando eu me sujeito a Deus, quando eu entendo a palavra, que me entrego ao Senhor, Senhor, como disse Paulo, não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Aleluia! Então isso é se entregar sem reserva. Isso é se sujeitar a Deus. Abandonar os seus próprios interesses e seguir ao Senhor, conforme está lá em Lucas 9:23. Se alguém quiser vir após mim, Jesus dizendo, negue a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. O Senhor não força, porém Ele aconselha. Sujeitai-vos, pois, a Deus. É o único Deus que nós devemos adorar. É o Senhor, porque só Ele é Deus. Os que vieram antes dele são todos falsos. E o que agora no presente século se dizem deuses são falsos, porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor pode salvar, só o Senhor pode levar o homem ao céu, só o Senhor pode curar, só o Senhor ressuscita mortos, só o Senhor dá vida eterna. E só tem um caminho que leva à vida eterna, Cristo Jesus, conforme está escrito em João 14, versículo 6. Vinde a mim, melhor dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, disse Jesus. E aí em Mateus 11, 28, ele diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Aleluia! Então isso é se sujeitar a Deus,
é entregar a sua vida ao Senhor sem reserva. Porque se só Ele pode salvar, irmãos, mas há uma doutrina mundana que ensina aos homens acerca de tantas seitas e tantas religiões. Isso são coisas temporais que afastam o homem de Deus, faz com que as pessoas percam tempo, estragando a sua vida, desperdiçando o seu tempo precioso e fazendo com que a sua vida se encurte na face da terra. Porque a Bíblia ensina que o temor a Deus é o princípio da sabedoria, quando a gente teme a Deus. Então, Tiago ali está nos ensinando, em Tiago 4,7, sujeitai-vos, pois, a Deus. Entregue a sua vida a Deus sem reserva. Sirva ao Senhor, somente a Ele dará honra, somente a Ele darás louvor, somente ao Senhor o reconhecerá como o único Salvador pessoal da sua vida, porque só Ele é Deus, só Ele pode livrar-nos do fogo do inferno. Sabe qual é a religião que agrada a Deus? A religião perfeita é aquela que você visita as viúvas, os órfãos e prega a palavra do Senhor. Essa é a religião que agrada a Deus. Denominação não salva ninguém. Só Cristo é que pode salvar-nos, mediante nós nos sujeitarmos a Deus, deixar os nossos próprios interesses, abandonar a nossa vida, porque Jesus também ele disse que quem quiser guardar a sua vida, Jesus disse, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, achá-la-á. Glória a Deus. Então, você dar uma volta de 360 graus, voltar completamente do caminho em que está, que levará o homem à morte, porque a Bíblia afirma que há muitos caminhos que para o homem parecem ser direitos, mas que no final deles é a morte eterna, é a perdição eterna. Só Jesus, irmão, pode nos libertar. E aí é preciso através do entendimento e da inteligência, poder fazer prova de Deus, porque o próprio Senhor diz, fazei prova de mim, vede que eu sou Deus. E tem uma palavra que eu gosto muito também, que está no Deuteronômio 32, 39, onde o Senhor diz que não há nem um Deus com Ele, só Ele é Deus. Ele diz, vede que não há nenhum Deus comigo. E o Senhor dizendo, eu mato, eu faço viver, eu faço a ferida e eu saro a ferida. E não há ninguém que possa fazer, eu ou você, ninguém, escapar da mão de Deus. Sabe por quê? Porque Deus é onipotente, Deus é onipresente e Deus é onisciente. Só o Senhor tem essas três coisas. É um Deus assim que eu sirvo. É um Deus assim que eu te oferto nessa manhã. Que eu te ofereço essa flor gloriosa. Só o Senhor é Deus, irmão, porque todos que se levantaram antes deles já morreram e não existem mais. Aleluia. Só Jesus foi crucificado, sepultado naquela sepultura, mas ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos. Então, se nós servirmos a um Deus que venceu a morte, e Ele nos promete que aqueles que se sujeitaram a Ele, que entregaram a sua vida completamente a Ele, esses também ressuscitarão com Ele, aqueles que já morreram em Cristo. E nós que estivermos vivos seremos arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares e seremos transformados num corpo glorificado. É esse Deus que nós devemos seguir, porque Ele venceu a morte. E a Bíblia nos assegura que Ele tem a chave da morte e do inferno. O Senhor tem o domínio de tudo. Não existe amanhã para Deus.
Não existe passado para Deus. Deus é. Ele não será, Ele é eterno. Ele é ontem, Ele é hoje e Ele é amanhã. Olha que coisa linda, maravilhosa. Nesse exato momento, Ele contempla a tua vida. Ele esquadrinha os teus rins. Ele sabe a palavra que você vai falar antes que ela seja pronunciada na sua boca, na sua língua. Esse é o nosso Deus. É o Deus que eu tenho que abandonar a minha vida. Qual é a vida que você tem que abandonar para agradar a Deus? Glória ao nome do Senhor. É deixar para trás, irmão, toda sorte de pecado, confessá-lo ao Senhor e deixar, porque a Bíblia diz que quem confessa o pecado e deixa, alcança misericórdia. E quando você o tem como seu Senhor e Salvador, então Ele cuida de você. Ele é o teu guia. E a Bíblia nos afirma que Ele não dorme. Ele não tosqueneja. O guarda de Israel está 24 horas, irmão, acordado, nada passa desapercebido diante do Senhor. Aleluia! Porque é o Senhor soberano. É o Deus criador dos céus e da terra. E tudo que há no mundo foi feito por causa de Cristo. Cristo é a minha esperança. Cristo, Ele quer ser a tua esperança. Porque em Cristo nós obtemos alegria, gozo, esperança, fé, gratidão. Aleluia. E a Bíblia pergunta para nós, do que o homem se queixa? O homem se queixa dos seus próprios pecados. Aleluia. Então é como diz aqui em Tiago, sujeitai-vos, pois, a Deus. E aí Ele nos faz uma promessa gloriosa, quando eu entrego a minha vida a Ele. Porque nós temos um adversário, no qual a segunda parte do versículo diz, sujeitai, pois, a Deus, aí o Senhor garante, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando eu deixo a minha vida para viver a vida de Deus, que o Senhor está revelando para mim na sua palavra, então eu tenho vitória sobre o meu inimigo mortal, que é Satanás. Então, mediante eu crer, abrir mão da minha própria vida, dos prazeres, dos meus interesses, para viver a vida que o Senhor está revelando na sua palavra, então dessa forma eu sou uma resistência ao diabo. Resistir ao diabo com boas obras, amando, perdoando, adorando a Deus, pregando a palavra, o buscando de todo o coração, isso é resistência contra Satanás. Ele não pode tocar em você. Sabe por quê? Porque quando você tem adoração, quando você tem temor a Deus, quando você tem aliança com Deus, quando você tem louvor, quando você tem jejum, quando você tem consagração, quando você tem sinceridade, então, meu irmão, você é resistência. O diabo não pode te tocar, porque há em você poder de Deus. E esse poder é adquirido através disso que eu falei. Então o diabo tem que fugir. E quando você levanta a sua mão sem ira, sem contenda, tem fogo, o diabo bate em retirada. Ele tem medo, irmão. Sabe por quê? Porque ele sabe que quando eu e você nos sujeitamos a Deus de todo o coração, deixamos os nossos interesses para viver a vida de Deus, irmão, o diabo sabe que ele não pode contra a tua vida. Ele não pode te vencer, nem mesmo ele vai te tocar, porque você está revestido de poder de Deus. Aleluia! Então vale a pena sujeitar a Deus, deixar os meus interesses, deixar a minha vida errada, que os prazeres são bons para a carne, para a matéria física, mas são prazeres momentâneos no prazer naquele momento, mas que se nós permanecermos errando, fazendo o que é errado, isso nos levará à condenação eterna.
E é para isso que Cristo veio. Porque quando uma pessoa está vivendo em dissoluções e pecados, ela está doente. E Jesus diz na palavra que ele veio não veio para os sãos, para aqueles que não são doentes, mas ele veio para os doentes. E quais são os doentes que Jesus está falando? É aqueles que estão picados pelo pecado, foram mordidos pela serpente chamada Satanás e Diabo, e aí está vivendo em pecado. E esse pecado é uma doença na qual só pode ser curado mediante eu me entregar a Deus, eu me sujeitar a Deus, eu tê-lo como meu Senhor e Salvador. Então esse pecado, essa doença é apagada da minha vida. Passo a viver uma nova vida. E aí eu passei da morte para a vida. Eu agora saí do estado de condenado e passei para um estado de vida eterna. Aleluia. Por isto, Cristo veio. Nasceu daquela mulher santa, a Virgem Maria, no qual o Senhor a separou para ser a progenitora, para ser a mãe do seu Filho Jesus Cristo, no qual nasceu dela, gerada pelo Espírito Santo do Senhor, porque era uma mulher que havia se apegado a Deus. Ela se sujeitou a Deus completamente, e Deus achou graça nela, como quer achar graça em você para ser salvo, para ser liberto das doenças, do pecado, da escravidão, da morte eterna, da perdição eterna. O Senhor quer te resgatar. Mas, para que Ele te resgate, como me resgatou, eu preciso dar um passo para Ele. Eu preciso confessar o meu pecado e deixar, e passar a viver uma vida que agrada ao Senhor. Então, a partir desse momento, Ele passa a ser meu Senhor. Então, Ele vai conduzir os meus passos, me levar sempre num caminho de vitória, me levar sempre num caminho que me conduzirá à vida eterna. Então, vale a pena deixar a minha vida para viver a vida de Deus, como fez o apóstolo Paulo. Ele disse: a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, porque ele se sujeitou a Deus, deixou seus interesses e foi viver a vida de Deus. Deus passou a viver nele. E se agora Cristo vive em mim, Jesus disse assim: se vós estiverdes em mim, aleluia, e as minhas palavras estiverem em vós, glória a Deus. Aí quando eu estou em Cristo e as palavras dele estão em mim, eu tenho vida, eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho riqueza, eu tenho um caminho aberto, eu tenho esperança, eu tenho perseverança, eu tenho vitória, eu tenho alegria, eu tenho paz, porque a palavra do Senhor é escudo e broquel, é socorro bem presente para todos que acreditam, que confiam no Senhor. Então vale a pena se sujeitar a Deus, vale a pena se sujeitar ao Senhor. Glória a Deus. Então, quando eu entrego a minha vida a Deus, irmão, eu tenho a garantia do Senhor, de que Ele estará comigo todos os dias, me garantindo vitória. O mal não me pode vencer, porque agora eu tenho bem, eu vou vencer o mal com o bem. A verdade nunca perde para a mentira. Há situações que parece que o mal está prevalecendo, há situações que parece que a mentira está cirandando, parecendo que vai prosperar, mas finalmente chega a verdade e a mentira cai por terra. Há uma adágia no mundo que diz que a mentira tem pernas curtas. Eu digo que ela nem tem pernas, irmão. Porque quem vive pela prática dela nunca termina bem. Sempre termina envergonhado, confundido, desprezado. Sempre termina com a cara na lama. Quem vive pela prática da mentira sempre se esborracha, como diz o ditado.
sempre acaba mal. A verdade não. A verdade ela não anda por aí tentando provar que é verdade, porque a verdade ela prevalece. Porque nada podemos contra a verdade a não ser pela verdade, está escrito. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então não se engane, viva para Deus, viva com Deus, deixa Deus viver em você, deixa Ele ser o teu Senhor e certamente você nunca será derrotado e no final terá a vida eterna. É promessa do Senhor e Ele diz que não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E a palavra que sai da boca de Deus, Ele afirma que não torna para Ele. A palavra que o Senhor falar, irmão, não volta para Ele vazia, de forma nenhuma. Ele diz, não volta vazia. Antes fará o que me apraz, diz o Senhor, e prosperará naquilo a que enviei. Fará o que eu disse. A palavra será cumprida, como o Senhor disse ela, como saiu da boca do Senhor, ela prosperará. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Então vale a pena sujeitar-vos, pois, a Deus. E quando eu me sujeito a Deus, automaticamente, me sujeitando ao Senhor todo dia, o diabo, ele não pode ir contra a minha vida, porque eu vou ser resistente. Sabe por quê? Porque o Senhor estará comigo todos os dias. Então eu serei resistência ao diabo e ele fugirá. Porque ele não pode contra o Senhor, que é o Criador dele. Deus criou o mal e Deus criou o bem. Deus tem o domínio de todas as coisas. Pode até parecer que por um pouco de tempo o mal prevaleça, irmão, mas o final do mal é sempre a derrota. Aleluia! Sempre há derrota. Então, sujeitemo-nos a Deus. Entreguemos a nossa vida a Deus sem reserva. Então, conheceremos o caminho da vida eterna. Então, estaremos com o Senhor todos os dias. Então, todos os dias Ele virá estar conosco, como estava todos os dias no Jardim do Éden, na viração do dia, para visitar ali, para conversar com Adão e conversar com Eva. Todos os dias o Senhor vinha no Jardim do Éden para conversar com a sua criação, com a sua maior criação, que somos nós, os seres humanos. Deus está falando contigo e quer continuar falando com você. Quer fazer de você um atalaia, um ministro, um cordeiro sem mancha, um ser especial, mais do que já é, luz que brilha nas trevas, luz que brilha no mundo. E Ele nos compara com uma cidade edificada sobre um monte. Todas as pessoas que se sujeitam a Deus são comparadas com uma cidade edificada sobre um monte, que não se pode esconder. Como é que vai esconder a luz? Se você colocar a luz nas trevas, as trevas vão embora. Significa dizer que quando nós vivemos pela verdade, aonde você chega, você é luz. E aonde chega essa luz, a mentira cai por terra. Não dá para esconder alguém que tem a chamada de Deus, porque a luz do Senhor está com essa pessoa. E a luz do Senhor é a verdade. E aonde a verdade chega, ela chega, irmão. E o mal é desfeito. O engano cai por terra, a mentira cai por terra, as trevas caem por terra, os demônios fogem, porque a verdade chega. Aonde chega a verdade, ela é a autoridade de Deus. Ela é ministro de Deus. A verdade é ministro de Deus. Onde ela chega, o mal se dissipa. Aleluia. É isso que o Senhor quer para mim, quer para você. Ele tem um caminho excelente para nós. Ele tem um caminho de luz. A palavra dele, disse o salmista, é lâmpada para os nossos pés. A tua palavra, Senhor, é lâmpada para os meus pés.
A tua verdade é escudo e broquel. Aleluia. Não temerei o que me possa fazer o homem, porque eu ando na verdade. Eu ando na luz, como o Senhor na luz está. Aleluia. E a Bíblia nos diz que os nossos olhos são a janela da alma. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Então vale a pena sujeitar a Deus. Vale a pena sermos de Deus. E o mal não nos pode tocar. Porque o que está conosco é muito maior do que aquele que está no mundo. Fique com essa palavra. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu declaro a bênção do Senhor sobre a tua vida. Sê tu uma bênção em nome de Jesus. Toma posse da vitória, porque o Senhor fala contigo e Ele tem o melhor para ti. Ele tem o melhor para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Toma posse em nome de Jesus. Eu declaro a bênção do Senhor na tua casa. Que a paz do Senhor Jesus esteja na tua vida agora, querido. Toma posse agora, porque o Senhor corta o laço. O Senhor quebra a lança e queima o carro no fogo. Ou seja, o Senhor está derrotando o mal que havia sido levantado contra a tua vida para te destruir. Mas Deus, que conhece o passado, o presente e o futuro e está em todos os tempos, Deus está presente em todo momento, Ele conhece a tua vida, Ele conhece o que foi feito para que você viesse a ser destruído. Mas hoje o Senhor está cortando o laço, Ele está destruindo o mal que fizeram para com a tua vida. Porque hoje chegou a luz do Senhor para a tua casa, ou seja, chegou a verdade de Deus, e a verdade desmascara a mentira, e a verdade é luz, e aonde chega a luz do Senhor, ela é ministro do Senhor. Então o mal está sendo quebrado agora. O laço quebrou e você escapou, porque o Senhor é o Deus que conhece todas as coisas. E o mal que foi feito para ti agora, o Senhor está destruindo. O Senhor agora destrói o mal. Eu vejo o mal sendo quebrado. Eu vejo o mal sendo sepultado. Eu vejo o mal sendo destruído. E vejo a vitória chegando para a tua mão agora. Vejo o Senhor descendo como um guerreiro para com a tua vida, para com a tua casa, e dissipando toda a obra do inferno, todo o projeto satânico que foi formado para te destruir, está sendo agora engavetado, sendo colocado no sepulcro que estava aberto para ti, e a cova agora está sendo fechada em nome de Jesus. Toma posse, porque o Senhor é contigo. O Senhor te livra, o Senhor te guarda, o Senhor te sustenta pela destra da sua justiça. Toma posse agora, querido. Em nome de Jesus, o mal está dissipado para a glória do nome do Senhor Jesus. Oh, glória! Deus seja louvado! Aleluia! Bendito é o Senhor que vive e reina para todo sempre. Obrigado, Senhor, por essa grande vitória. Obrigado, Senhor, por esse grande livramento. Obrigado, Senhor, por tua palavra que é a verdade. E a verdade dissipa o conselho dos ímpios. A verdade desfaz com a mentira. A verdade destroça o mal, Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Toma posse, em nome do Senhor Jesus. Amém.